Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé neste momento. Vamos estar dando início nesse culto. Vamos estar louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus nessa noite. Depois de um dia abençoado, estamos aqui para adorar e para glorificar o nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 47. Salmos de número 47. Batei palma a todos os povos, aclamai ao Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Pois os príncipes do povo se ajuntam ao povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Amém? Vamos estar orando, e nessa oração queremos apresentar os irmãos que se encontram doentes, que se encontram enfermos, né? Vamos apresentar a Josi, o Renato, né? E as demais pessoas que se encontram nesse momento tão difícil, passando por esse vírus que tem assolado a nossa cidade e todas as nações. Pai querido, nós te louvamos, Deus, te exaltamos, glorificamos o teu nome, Pai. Estamos aqui nesta noite, meu Deus, viemos aqui para louvar, para engrandecer o teu nome, Pai. Peço pela tua igreja, pelo teu povo nesta noite, meu Deus. Olha, Senhor, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai. Eu coloco nas tuas mãos a tua igreja, os teus filhos, Pai querido, todos aqueles que vieram aqui nesta noite, Pai, para adorar, para glorificar o teu nome, Deus. Perdoa nossos pecados, Senhor meu Deus, perdoa nossas falhas, Senhor. Senhor que conhece o coração dos teus filhos, da tua igreja, Pai. Visita cada vida aqui nesta noite, Senhor meu Deus. Eu tenho certeza, Pai, que as vidas que entrarem aqui nesta noite, meu Deus, não irão sair daqui da mesma forma que entraram, Pai. Eu peço, Senhor meu Deus, a cura, eu peço milagre, Pai. Eu peço pela minha vida, pela minha família, Pai querido, pelas minhas duas filhas, Senhor, que se encontram ali em Curitiba, Pai. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor meu Deus. Olha, Pai querido, por aqueles que se encontram enfermos, Senhor meu Deus. Olha ali pela Josi, pelo Renato, Senhor meu Deus, pela Aline, Pai querido. Apresento nas tuas mãos, Senhor meu Deus, entra com providência, Pai, venha operar um milagre, Senhor meu Deus, para louvor e glória do teu nome, Senhor. Nesta noite nós estamos aqui para receber o teu louvor, nós estamos aqui nessa noite para ouvir a tua palavra, Pai. Nós estamos aqui para louvar e agradecer o teu nome, Senhor meu Deus. Repreendemos toda ação do inimigo, todo impedimento, Senhor meu Deus, que nesta noite o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar libertando, que o Senhor possa salvar aqui nesta noite, Deus, para louvor e glória do teu nome. Usa o teu filho, Pai, que vai trazer a palavra nessa noite, Deus, que possa falar em cada coração, em cada vida, Senhor meu Deus, em nome
nome de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos ver, Pai, a glória do Senhor, a manifestação do Teu poder, Pai. Olha, Deus, entra com providência, meu Deus. Eu sei, Pai querido, o que o Senhor já tem feito neste lugar, Senhor meu Deus, e o Senhor continuar fazendo, Pai, para a louvor e glória do Teu nome, porque essa obra é do Senhor, ó Deus. Colocamos nas Tuas mãos, receba o nosso louvor e a nossa adoração, Pai, é que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Vamos passar para o Ministério do Louvor neste momento. Vamos estar louvando o Senhor com muita alegria. O salmo que acabamos de ler: batei palmas todos os povos e aclamai a Deus com voz de triunfo. Ou seja, com alegria nós estaremos louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Aleluia. Ministério do Louvor, salve a amada igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Gratos somos a Deus por uma oportunidade, por mais uma oportunidade que Ele tem nos concedido. Estamos na casa dele nesta noite, com muita alegria, um hino bem conhecido para que todos louvam ao Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Aleluias. Vemos a glória, sentimos a glória do Senhor, a Shekinah de Deus neste lugar. Aleluias. Bem alegre para o Senhor. Oh, oh, oh. Te louvamos, Senhor. A glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, A sua mão, seu poder sobre mim. os céus, Os céus abertos hoje eu vou contemplar. Seu amor descer neste lugar. eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar. Seu amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Hoje aqui A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar. seu amor descender neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar. Seu amor descender neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia, sinta um toque do Espírito Santo do Senhor na tua vida. Aleluias.
Glória a Deus. Enche-me, Senhor. Precisamos ser cheio a cada dia mais. Precisamos ser cheio a cada dia mais. Aleluias. O Senhor é o Deus que nos enche. Ele é o Deus que nos fortalece a cada dia mais. Louva, Senhor. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês fogo, eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, Eu me abro, Senhor. eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Queremos ser cheios, Senhor. Queremos ser cheios, Senhor, a cada dia mais. Aleluias. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Deus. Aleluias. Graças a Deus. Enche-me, ó Deus,
que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, porque Ele está aqui nessa noite, né? Estamos aqui adorando, glorificando o nome dEle. O que alegra o nosso coração, irmão, que Jesus diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está presente. Então Ele está aqui, entendeu? Ele está aqui nesta noite, o nome dEle está sendo glorificado, o nome dEle está sendo exaltado aqui nessa noite. Amém? Tem alguém nessa noite que quer contar uma bênção? Ou quer cantar um louvor? Se quiser, está com a oportunidade para estar louvando e exaltando o nome do Senhor. Não fique tímidos, irmãos. Eu sei que tem muita gente que tem vontade. Alcênio vai estar louvando o Senhor. Louvado e exaltado o nome santo do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Meu coração se alegra quando estou na presença do Senhor. Não tem lugar melhor, irmãos. Quando eu entro aqui dentro, meu coração abre. É o melhor lugar que nós temos para esquecer as lutas dessa vida, essas coisas que têm acontecido, né? Eu vou louvar o Senhor. Quero pedir meu esposo para vir. Ao céu eu quero chegar. Mais uma vez eu peço à igreja que fique em espírito de oração. Eu estou no desafio. Minha voz não anda muito boa, mas eu quero louvar o meu Deus. Ao céu eu quero chegar e contemplar os meus queridos. Deixar esse mundo tão frio, tem gratidão, descendo de Senhor, me ajuda a vencer, que sou tão fraquinho, sem o seu poder. Senhor, eu vou caminhando por ti, esperando este meu viver. Minha alma sente tristeza de ver esse mundo sem Cristo Jesus. Todos vão correndo, abraçando o mundo e deixando a luz. Senhor, me ajuda a vencer, que sou tão fraquinho, sem o seu poder. Senhor, eu vou caminhando por ti, esperando este meu viver. Deus, a nossa prece é que esse mundo deixe o pecado. Creia em Cristo Jesus, a brilhante luz do Rei amado. Senhor, me ajuda a vencer, pois sou tão fraquinho, sem o seu poder. Senhor, eu vou caminhando por ti, esperando este meu viver. Aleluia. Que Deus possa nos abençoar. Peço desculpa, meu esposo, que às vezes eu faço ele ficar meio apuradinho ali, mas é porque a gente não tem nem ensaiado. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluias. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Irmãos, tem mais alguém que quer cantar um louvor? Ou dar um testemunho? Se tiver, aproveita essa oportunidade. Então vamos passar para o momento de oferta e dízimos. Vamos ler a palavra de Deus aqui em Hebreus, capítulo 7 e o versículo 7. Primeiro vamos ler a partir do versículo 6. Mas aquele cuja a genealogia
não se é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, toma dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem testifica que vive. Amém? Então, aqui, certamente, toma dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de que testifica que vive. Então, quando você está dizimando e ofertando, né, Deus, Ele está recebendo, né, a sua oferta e o seu dízimo. Que nessa noite você possa fazer isso com alegria, né, porque Deus, Ele abençoa aquele que dá com alegria. Enquanto o Ministério do Louvor vai estar louvando o Senhor, nós estamos com a oportunidade de estar ofertando e dizimando com alegria. Amém? Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor. Algo novo. Aleluia. Estes hinos que estamos louvando esses dias são louvores novos. Amém? Estamos aprendendo. Vamos estar louvando? Vamos pedir para o Espírito de Deus descer como fogo neste lugar, incendiar este lugar. Aleluias. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem. Amém? Pede para Ele nessa noite. Glória a Deus. Aleluias. Vem me visitar hoje aqui. Pede para o Senhor. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Vai para o Senhor. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Pede para Ele visitar. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Pede para o Senhor, viva esse algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia os corações dessa noite, Senhor, com a chama do teu primeiro amor, Senhor. Vem incendiar esse lugar, ó Deus, com o teu Espírito Santo. Venha reavivar as nossas vidas, Senhor Jesus. Venha trazer um renovo para a tua nação, a cura que nós tanto precisamos e almejamos, Senhor. Em nome de Jesus. Vem incendiar, vem incendiar, incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia. Aleluia, aleluias. Pede para Ele te incendiar nesta noite. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Não mais escravos. Aleluias. Este também os louvores novos, estão aprendendo. Amém? Com uma melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Declare. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. Você é filho de Deus. Ele está contigo em todo momento. Aleluia. De nascer, escolhido fui. Você foi escolhido por seu nome. Ele te chamou. De novo nasci. Oh, em sua família. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Declare. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Você é filho de Deus. Sou filho de Deus. Essa é a razão de você não ter medo. O Senhor está contigo em todo momento. Oh, oh, oh.
Ele abriu o mar pra você e pra mim passar. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Declare. Eu sou filho de Deus. Você é filho. Eu sou filho de Deus. Declare com toda a tua força. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez. Eu sou filho de Deus. Enche o teu pulmão agora e diz: eu não sou mais Escravo do medo. eu sou filho de Deus. Mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo. Você é o quê? Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Declare. Eu sou filho de Deus. Você declara essa noite? Eu sou filho de Deus. Aplauda Ele com muita alegria nessa noite. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia. Exaltado é o teu nome. Antes da gente passar para a palavra, eu quero fazer uma parte de um louvor com vocês, que nós vamos cantar pela primeira vez. Estamos aprendendo. Eu não vou exigir dos meninos, mas além deles tocar, eles cantam também. Então, se não tocar, eles vão cantar. Até porque a gente está aprendendo esse louvor. Só que ele é pequenininho. E ele traz... O nome dele é Teu Altar. Apesar da letra ser pequenininha, se você prestar atenção, você vai aprender rapidinho. E eu quero que você me acompanhe no coro dele que diz assim. E se você aprender, comece a declarar cura sobre a sua vida, sobre a cura dos seus familiares, daqueles que estão precisando desse momento. Então cante todo o teu coração a partir do momento que você começar a pegar essa canção. O teu altar me cura, só tu tens remédio pra mim. Não há outro igual a ti, me cura, me cura. Pegou? Vamos de novo? Teu altar me cura, só tu tens remédio pra mim. Não há outro igual a ti, me cura, me cura. Vamos mais uma vez? O teu altar me cura, só tu tens remédio pra mim. Não há outro igual a ti, me cura, me cura. A outra parte diz assim:
lembra-te de mim, sara-me outra vez, lembra-te de mim, sara-me outra vez, lembra-te de mim, sara-me outra vez, renova minhas forças em teu santo altar. O teu altar me cura, só tu tens remédio pra mim. Não há outro igual a ti, que cura, me cura. Agora eu gostaria que sem os instrumentos você pudesse elevar a sua voz, porque esse pedacinho agora eu sei que você aprendeu, e cantar de todo o teu coração. É um momento em que nós, como igreja, precisamos pedir para o Senhor, a todo instante, a todo momento, cura para essa nação, cura para essa cidade, cura para toda essa situação. Não só para essa enfermidade, mas como nos curar também emocionalmente, por algo que às vezes tem travado os milagres do Senhor sobre as nossas vidas. Que nessa noite você possa cantar, mais uma vez, esse coro, e dizer: Senhor, eis-me aqui, buscando a cura, Senhor, que eu tanto preciso e que tantas pessoas precisam nesse lugar, pois é no teu altar, é quando eu venho para a tua casa, Senhor, além de buscar a tua presença, é o lugar em que eu creio, em que eu acredito que é o lugar de cura, é o lugar de restauração, Senhor. Somos tão imperfeitos, mas o Senhor é o Deus perfeito que pode todas as coisas, e o Senhor pode fazer aquilo que é impossível nesse lugar, sobre essa cidade, sobre todos os lugares, Senhor Jesus, sobre todas as famílias que estão sofrendo, Senhor, nesse momento. O teu altar me cura, só tu tens remédio pra mim. Eu acredito, Jesus. Não há outro igual a ti, que cura, me cura. Não há outro, não há outro igual a ti, que cura, nos cura. Em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Quem crê na cura, o Senhor, Ele te cura nesta noite. Vamos estar orando, irmão, pelas ofertas, pelos dízimos. Já orando por presbítero Cássio, que vai estar trazendo a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Mas antes de orarmos, quero ver se tem alguém nos visitando aqui nessa noite. Dá um sinal com a mão. Tem a irmã lá atrás. Tem o nosso irmão Carlinho, nosso amigo. Mais alguém? Lá atrás tem uma jovem. Vamos dar um bem-vindo a todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você está na casa do Pai, e o Filho na casa do Pai tem toda a liberdade para estar louvando e agradecendo o seu nome. Então vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Deus, agradecemos, Pai, pela vida dos teus filhos, Senhor, que tem ofertado e dizimado aqui nessa noite, Pai. Coloco nas tuas mãos, Senhor meu Deus, continua abençoando a tua igreja, continua abençoando os teus filhos, Pai. Colocamos nas tuas mãos neste momento, Deus, todos aqueles que vieram aqui nesta noite, Pai, para louvar o teu nome, para agradecer o teu nome, Senhor meu Deus. Pai querido, eu creio na cura, eu creio no milagre, Senhor meu Deus. Continua curando, continua libertando vidas aqui, Pai, para louvor e glória do teu nome, Senhor meu Deus. Eu coloco nas tuas mãos, Pai, também aqueles, meu Deus, que estão nos acompanhando através dessa live, meu Deus. Visita os lares neste momento, Deus.
Deus, que haja cura, que haja libertação, meu Deus, para louvor e glória do teu nome, Pai. Eu coloco nas tuas mãos, meu Deus, cura, Pai querido, a tua filha, meu Deus, a Grace Kelly, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, que ela seja restaurada, sua saúde, Pai. Todos aqueles que se encontram enfermos, meu Deus, que o Senhor possa continuar, Pai querido, operando milagre no nosso meio, Pai. E neste momento, Deus, que vamos ouvir a tua palavra, usa o teu filho, Deus, e fala conosco nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 7. Segunda Coríntios 7, lá a partir do versículo 5, vamos ler do 5 até o 11, tá? Fala assim a palavra de Deus. A minha Bíblia está na linguagem mais parecida com a de hoje, tá? Se você tiver muito diferente, você não entender, mas ao longo da pregação, eu creio que Deus vai nos trazer a clareza do que Paulo está ensinando aqui para a gente, tá? Diz assim a palavra: pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. E ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, assim como o pastor já orou, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, Deus, que possamos entender a mensagem do Senhor para cada um de nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como eu disse, vamos tentar entender o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui através desse texto, Irmãos, depois que Paulo, na verdade, e os seus irmãos, cooperadores, depois que eles instituíram a igreja de Corinto, tempo depois, a gente não sabe quanto tempo, mas Paulo começou a receber notícias de que aquela igreja estava andando de uma maneira que não era correta, estava andando de maneira desordenada, Começaram a vir algumas pessoas de lá, algumas famílias até, a Bíblia nos diz, e falaram o que estava acontecendo lá no meio daquela cidade, no meio daquela igreja. Então foi necessário que Paulo escrevesse uma carta para eles, corrigindo. É até compreensível, porque se hoje ainda a igreja, com todo esse conhecimento, ainda precisa de correção, precisa que as arestas sejam aparadas, imagina naquela época, onde se firmava a igreja e se ia embora, não se tinha um Novo Testamento para estudar. Então Paulo, vendo a gravidade que estava acontecendo lá, ele precisou escrever uma carta para que os irmãos corrigissem os seus erros, E essa carta foi levada, essa carta que eu estou falando é a carta que nós conhecemos como a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lá, inclusive, Paulo fala que mandou a carta e depois Timóteo
ele não podia ir, mas que Timóteo ia lá para poder aparar ali e corrigir alguns erros que eles estavam vivendo. Tempos depois, a gente imagina que os erros não foram todos corrigidos, né? Eles ainda continuavam em alguma falta, em alguma falha, e foi necessário que Paulo escrevesse uma outra carta. Dessa vez, pelo que a gente vê aqui do texto, uma carta mais incisiva, mais dura, uma carta parece com um teor bem forte. E provavelmente essa carta tenha sido levada a Corinto por Tito. E aí essa carta se perdeu, a gente não tem notícia dela, né? Ela não está na Bíblia, é uma carta que ninguém conhece ao certo qual era o teor, né? E aí, como a gente vê aqui no texto, o que Paulo escreveu nessa carta fez com que, na verdade, ele ficasse entristecido, né? Ele ficou angustiado com o que ele tinha colocado, a dureza, né, que ele fala ali, a dureza que ele usou nas palavras, fez, na verdade, com que ele ficasse entristecido e até arrependido de ter escrito, porque ele pensou assim que ele ia magoar os coríntios com aquele texto, com aquela correção, e ele começou então a ficar angustiado, né? E aí depois Paulo saiu ali de Éfeso e foi para a cidade de Trode. Isso lá no capítulo 2 aqui de 2 Coríntios, a gente vê esse texto, né? Ele saiu e foi para a cidade de Trode, e quando chegou lá em Trode, Deus abriu uma porta para ele pregar o evangelho lá, né? Ele diz que foi uma porta grande, aberta pelo Senhor, mas ainda assim ele não sentiu a alegria, não sentiu descanso no espírito dele para poder pregar. Mesmo que Deus tenha aberto a porta, o trabalho, ele não sentiu descanso no espírito. E aí ele foi para o norte, né? Ele subiu mais um pouco para o norte, para os rumos da Macedônia, porque ele estava angustiado para saber notícias de Corinto, como Corinto tinha recebido aquela carta, como eles tinham se comportado diante daquele texto, né, tão severo. E ele, nessa angústia, então não ficou em Trode, mesmo Deus tendo abrido a porta, como eu disse, foi para a Macedônia, porque a gente imagina, né, que o objetivo de Paulo era o quê? Ir ao encontro de Tito, porque Tito estava lá mais ao norte, na cidade de Corinto, então ele ia descer para o rumo da Macedônia, e Paulo então subiu para ver se encontrava logo ele, né, para ter notícia lá daquela cidade, daquela igreja. E aí ele chegou na Macedônia, e isso está lá no capítulo 2, e aí ele pula, ele começa a falar de outras coisas do capítulo 2, a gente chega aqui no capítulo 7, onde ele volta a narrativa, né, falando dessa situação lá, que começou lá no capítulo 2 de 2 Coríntios. E ele fala que quando chegou na Macedônia, inclusive, a luta dele foi grande, né? Ele não fez o trabalho em Trode, mas para Macedônia ele foi e continuou trabalhando ali para o Senhor. E ali ele sofreu também muitas tribulações. A Bíblia diz aqui no texto que nós lemos que ele foi atribulado, teve a tribulação por fora, teve temor por dentro, né? Teve lutas tamanhas ao ponto de ficar atemorizado e até abatido, né? E ele disse então que aqui um pouco antes do que a gente leu, ele fala assim que, não, na verdade a gente leu no capítulo 5, no versículo 5, né? Ele diz assim que estava abatido, mas aí até que enfim Tito chegou com as notícias de Corinto, e essa chegada de Tito trouxe então alívio, alegria para o coração dele. Trouxe alívio para a alma dele, né? Porque enfim ele ia saber como a igreja de Corinto tinha se comportado diante daquela carta com palavras tão duras, né, que ele deve ter usado lá. E aí Tito então falou para ele, colocou ele a par da situação, e então Paulo resolveu escrever uma outra carta, né, para Corinto, para dizer que agora ele estava alegre, que agora ele estava aliviado, né, que ele tinha ficado entristecido, arrependido, mas agora não estava mais arrependido. E aí ele deu outras recomendações, outras orientações para a igreja, escreveu essa outra carta e mandou de volta, que é essa de 2 Coríntios, né? Que na verdade seria a terceira carta já escrita por Paulo para aquela igreja. E aí, algo que chama a nossa atenção, que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, é sobre, aqui, a partir do versículo 8, quando ele começa a falar sobre a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo, né? A gente, às vezes, tem dificuldade de entender, ou talvez a gente não para pensar, que todas as nossas emoções, ou elas são segundo Deus, ou elas são segundo o mundo,
né? Nós somos motivados assim. Então, às vezes, sentimento de ira, de ódio, de dúvida, medo, né? Às vezes pode ser tudo segundo Deus, tudo segundo o mundo. Atitudes de alegria, atitudes boas também, alegria, paz, contentamento, felicidade, são emoções que nós temos, que às vezes são segundo Deus, às vezes são segundo o mundo, né? E aí o que acontece quando a gente se alegra segundo o mundo? Né? Muitas vezes nós buscamos alegria, contentamento, coisas segundo o mundo, só que essas coisas, essas que a gente obtém, quando a gente busca segundo o mundo, eles acabam nos trazendo alegria ou nos suprindo por um momento, mas depois traz a consequência, que é a tristeza. E quando vem a tristeza segundo o mundo, ela é uma tristeza que produz morte, né, que produz dor, ao contrário da tristeza quando vem segundo Deus. Quando nós procuramos, né, quando a gente tem alegria, por exemplo, em Deus, contentamento em Deus, paz em Deus, a gente não vai primeiro sentir essa tristeza da parte dele, mas eventualmente se nós passarmos tristeza vinda da parte de Deus, essa tristeza ela vai trazer arrependimento, salvação, ela vai nos fazer bem e não mal. E é isso que Paulo estava aqui falando aos coríntios, né, que ele tinha se entristecido por um tempo. Os irmãos me perdoem que eu fico um tempo sem falar e já começa a ficar rouco, né? E Paulo começa então a falar para eles que tinha se entristecido, mas no final tudo foi bom, né? Quando a gente se entristece segundo o mundo, se a gente conseguisse parar e pensar, a gente ia ver que essa tristeza ela é baseada no egocentrismo, é algo egocêntrico, é quando eu me coloco no centro de alguma coisa, né, e eu quero alguma coisa daquele jeito, eu penso daquela forma, e aquilo depois acaba vindo numa forma de tristeza, e aí eu fico triste segundo o mundo. A tristeza segundo Deus, quem está no centro é Cristo, é por isso que a gente não se sente, digamos assim, infeliz, mas na verdade ela acaba trazendo salvação, restauração, e uma alegria maior ainda no futuro, amém? E quando nós falamos essa questão de ser segundo Deus, segundo o mundo, a gente precisa entender que segundo o mundo não são as coisas que a gente diz propriamente do mundo. Segundo o mundo são princípios, são valores, são projetos, né, são desejos, na verdade princípios mesmo, baseado no sistema mundano, né, baseado em princípios que afrontam a palavra de Deus, afrontam os princípios bíblicos, os princípios divinos. Isso são coisas segundo o mundo. Quando eu faço algo baseado ou me deixando levar por princípios que são afronta ao princípio de Deus, às vezes afronta ao próprio princípio de bem da comunidade onde eu estou inserido, mas geralmente as coisas, os princípios mundanos, eles afrontam os próprios princípios bíblicos, os princípios divinos, né? Para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer, eu vou dar um exemplo, né? A questão do Facebook. Se eu perguntasse para você, o Facebook, ele é segundo o mundo ou ele é segundo Deus? Poderia ser qualquer outra coisa, né? Um carro, ou televisão, WhatsApp, YouTube, Instagram, mas eu estou falando só o exemplo do Facebook, né? Se eu perguntasse se ele é segundo o mundo ou ele é segundo Deus, aí dificilmente alguns de nós iam dizer assim, não, ele é segundo Deus. A gente ia falar, não, o Facebook é segundo o mundo, né? Só que se o Facebook é segundo o mundo, então nós estamos errando, porque nós estamos usando essa ferramenta segundo o mundo até para evangelizar. Como que eu posso chegar em algo que é do mundo e falar assim, mundo, me dá esse negócio aqui para que eu possa evangelizar, me empresta. Se é segundo o mundo e afronta as palavras de Deus, como eu posso chegar e falar assim, em outras palavras, diabo, eu sei que isso aqui é segundo o mundo, mas me empresta um pouquinho para mim poder levar a palavra de Deus? Seria, né, contraditório, porque não é isso que, por exemplo, nós estamos fazendo com o Facebook agora, nessa live, usando essa ferramenta para transmitir um culto, para transmitir às vezes louvores, palavras, edificação. Então, não teria nexo eu chegar em algo que eu sei que é do mundo e pegar para poder fazer algo para Deus, né? E se eu falar assim, é segundo Deus, será que é segundo Deus também?
né? Facebook não é segundo Deus. Então o que é o Facebook? Facebook poderia ser qualquer outra coisa, né? Só coloquei ele para os irmãos entenderem o que eu estou querendo dizer. O Facebook é apenas uma ferramenta criada pelo homem, né? Deus deu capacidade ao homem de criar muitas coisas. Deus deu capacidade ao homem para que ele facilite a própria vida dele, né? Quanto hoje a nossa vida é muito mais fácil do que a vida dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós. Quanto a vida dos nossos avós foi muito mais fácil do que a vida dos homens lá de 1000 anos atrás. Cada dia que passa, a nossa vida fica mais fácil. E são coisas, são capacidades que Deus deu ao homem para que ele construa ferramentas que facilite a própria vida dele e que em tese são só coisas, são coisas seculares, não são coisas do mundo ou coisas de Deus, são coisas. Agora, quando eu aplico o princípio, usando uma ferramenta como essa, aí é que eu começo a usar ele segundo o mundo ou segundo Deus. Por exemplo, se eu uso o Facebook para poder transmitir o culto, se eu uso o Facebook para poder aproximar os meus familiares ou os meus amigos, né? Eu quero um Facebook para me rever os meus amigos lá do tempo da escola, do tempo da faculdade, a minha família que está lá longe, né? São coisas boas, né? O sentimento seu é o que? De saudade, de alegria, de rever, né? De trocar palavras com essa pessoa, né? De acompanhar em algum sentido, ou então de fazer evangelização. São princípios corretos. Aí eu estou usando essa ferramenta de acordo com princípios divinos, princípios bíblicos, porque a saudade, a alegria, as coisas boas vêm de Deus para a nossa vida, para que gere emoção boa dentro de nós, né? Deus nos deu essa capacidade de ter alegria, de sentir saudade, depois de matar a saudade, né? Isso faz bem para nossas emoções. São emoções boas, positivas, vindas da parte de Deus. Agora, se eu pego essa ferramenta do Facebook para bisbilhotar a vida de outras pessoas, né, para poder, às vezes, ver a pessoa melhor do que eu e ficar com inveja, ou eu ver eu melhor do que a situação da pessoa e me sentir melhor do que ela, ou para bisbilhotar o que o filho do fulano está fazendo, o que o outro está fazendo, olha o jeito que dá essa pessoa, não sei o quê, aí eu já estou usando os princípios mundanos nessa ferramenta, o princípio que é da inveja, da fofoca, querer saber para poder falar, de bisbilhotar a vida alheia, quando a Bíblia não nos ensina isso. Então eu estou pegando princípios mundanos e aplicando essa ferramenta que era só uma ferramenta. Os irmãos conseguem entender? A TV, ela não é segundo Deus, segundo o mundo. A TV é uma ferramenta útil para o homem, por isso que o homem usa ela para evangelizar, porque senão não faria sentido, ao diabo, me presta a TV para me poder fazer um culto, não tem sentido. Agora a gente sabe que existem coisas no Facebook, que existem coisas na TV, que existem coisas nos outros canais que são criadas para os próprios fins satânicos, né? Não é a ferramenta em si, são conteúdos que se colocam ali, que são conteúdos que a gente vê e fala, isso aqui é satânico, isso aqui não, isso aqui é divino, isso aqui é secular, né? Digamos assim, não é uma coisa nem outra, e isso para todas as coisas, amém? Então, não é a ferramenta em si que é segundo o mundo, é como a gente usa, né? Não é um carro em si, um carro é segundo Deus ou segundo o mundo, um carro é um carro, né? Eu posso usar ele segundo Deus, vai ser uma bênção para a minha vida, eu posso usar ele segundo o mundo, ter um carro para invejar o meu vizinho, para invejar alguém que eu conheço, para me achar melhor do que o outro, porque meu carro é melhor, tal, essas coisas assim. Então, aí eu já estou usando coisas, princípios mundanos, naquela ferramenta que Deus me deu para às vezes ser uma bênção para a minha vida. Não são as coisas em si. Quando a gente fala de coisas segundo o mundo, tristeza segundo o mundo, são os princípios que nós estamos usando, aplicando na nossa própria vida. E aí quando a gente aplica esses princípios, geralmente eles são pecado, né? Não digo nem que são pecado para a morte ou para a não morte, a gente não sabe, mas muitos princípios errados são pecados, se são errados são pecados, né? Porque tudo que é iniquidade é pecado. Às vezes não é um pecado para condenar, mas é pecado. E às vezes eu uso esses princípios para buscar as coisas dessa terra, né? Um trabalho em si, um trabalho é um trabalho, um carro é um carro, uma casa é uma casa. Mas quando eu uso princípios mundanos no meu trabalho, quando eu busco o trabalho através de princípios mundanos, quando eu passo em cima das pessoas, quando eu conquisto as coisas com inveja, ou para fazer inveja, ou de uma maneira errada, são os princípios mundanos sendo aplicados nessas coisas. E isso pode até me contentar por um momento,
pode até me dar aquela sensação de alegria, aquela sensação de paz, aquela sensação de felicidade, mas depois chega a conta, e a conta dessas coisas é a tristeza, né? É a tristeza, porque as coisas que nos traz alegria do mundo, elas são passageiras, e depois chega o pecado, né? Depois o pecado bate a porta, ele vai chegar uma hora, e aí começa a vir a tristeza, e essa tristeza, ela nos traz morte, ela nos mata, é uma tristeza que não nos faz bem, que nos afasta de Deus, né? Por exemplo, quando eu cometo algo errado, por causa de coisas, de princípios mundanos, né, que eu usei, eu posso até depois me arrepender, né? Achar que fiz errado, entender que eu fiz errado, mas o resultado vai ser o quê? Só um remorso. Isso não vai me trazer mudança. Eu vou às vezes me sentir um remorso. Quando eu busco coisas, alcanço sentimentos, né? Quando o meu sentimento de felicidade, ele foi construído, baseado em princípios mundanos, esse sentimento depois ele vai passar, e ele vai trazer para mim consequências amargas, né? O resultado dele, o meu resultado de relação com Deus, vai ser de afastamento de Deus, e às vezes afastamento das pessoas, né? Vai ser um resultado emocional, vai trazer peso, fardo. Às vezes as coisas que eu consigo de acordo com os princípios mundanos, depois eles vão me trazer uma amargura na alma, um peso, e muitas vezes eu vou colocar esse peso às pessoas que estão ao meu redor, né? Eu vou colocar a minha frustração, a minha tristeza nas pessoas também. Eu vou começar a alegar, às vezes não vou ver, às vezes tudo isso é inconsciente, eu não vou ver e vou começar a culpar as pessoas, como se as pessoas fossem culpadas de eu estar nessa tristeza, de algo ter dado errado comigo, foi porque as pessoas fizeram, né? Eu vou esquecer que na verdade foram os meus princípios que lá atrás começaram errados e fez eu colher algo ruim. Por exemplo, a gente pode ver alguns exemplos bíblicos, de pessoas que passaram por isso, né? Judas cometeu algo errado ao trair Jesus. Qual foi o resultado dele? Né? O resultado foi remorso. Ele não sentiu arrependimento, ele sentiu remorso, porque se ele tivesse sentido arrependimento, ele não teria se suicidado. Então ele ficou com remorso dentro dele, né? Ao contrário, por exemplo, de Pedro, quando cometeu um pecado, e aí ele viu que tinha feito algo errado, traído Jesus, né, negado Jesus, qual foi o sentimento dele quando Jesus olhou para ele? De arrependimento, saiu e foi chorar amargamente, e aquilo ali trouxe uma mudança na vida dele. Ele não foi mais o mesmo homem, porque ele se arrependeu, porque aquela tristeza que foi gerada dentro dele foi algo vindo de Deus. Ou seja, Pedro, quando negou Jesus, ele não fez com propósito assim, ele não pensava em negar Jesus, né? Pedro não se conhecia, porque ele falou assim, Jesus, eu estou pronto até para morrer com o Senhor, e aí bem antes, né, nem estar longe da morte ainda, ele negou, ele não se conhecia, ao contrário de Judas, que planejava entregar Jesus, ele procurava uma ocasião, ele procurava um momento, ele estava esquematizando se dar bem na vida, né? Ganhar lá a moeda, o dinheiro, o louvor das pessoas, dos homens da terra, ele estava planejando essas coisas, ele estava aplicando os princípios mundanos, e o resultado dele a gente sabe que foi, se enforcou, a corda provavelmente arrebentou, que caiu no chão, as suas entranhas saíram para fora. Pedro não, Pedro foi diferente, ele negou Jesus, o pecado dele também ali foi grave. É como se hoje a gente negasse Jesus diante da morte, né? Chegasse alguém aqui para nos matar, eu falo, não, eu não sou crente não, né? Negar é grave isso. Pedro fez isso, mas não foi algo maquinado, ele fez ali no medo, no calor do momento, mas quando ele caiu em si, aquilo foi suficiente para ele ver que tinha pecado, se arrepender e ter mudado de vida, né? Ao ponto depois de dizer assim, que ele não era digno nem de morrer igual o Senhor Jesus tinha morrido, né? E a tradição acredita que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, a pedido dele, para não ficar para cima igual Jesus tinha ficado, né? Isso é a tradição que acredita que ele tenha morrido assim, né? Mas a gente vê como o homem é transformado, porque a tristeza, segundo o mundo, ela só traz isso, a consequência dela é só danos para mim, danos para quem está ao meu redor, né? É só coisas ruins.
exemplo de pessoas também que só se arrependeu, se entristeceu segundo o mundo. Saul, né? Saul foi um homem escolhido por Deus. Deus até ficou assim chateado com o povo, porque o povo queria um rei, e ele falou assim, ó, eu vou ser o rei de vocês. E o povo queria um rei, queria ser igual às outras nações que tinham rei. Aí Deus pegou, ainda assim, escolheu um homem com um bom propósito no coração dele. Eu vou escolher esse homem aqui, esse homem vai governar o meu povo, né? Aí Saul começou a fazer coisas erradas, né? Ofereceu um sacrifício que Samuel falou que não era para ele fazer, que era para esperar. Ele ficou com medo de que os filisteus pudessem se levantar contra ele, ficou com medo de perder o controle, foi lá e ofereceu o sacrifício antes de Samuel chegar. Aí quando Samuel chegou, falou assim, Saul, se você tivesse me obedecido, o seu reino seria confirmado para sempre, ou seja, não teria Davi na história. Mas por que você fez isso? Claro que Deus sabe todas as coisas, que isso ia acontecer, né? Mas se Saul tivesse conseguido, Deus não falou assim, Saul vai me negar, não fez isso. Deus sabia porque ele sabe todas as coisas, mas ele não ergueu Saul com esse propósito. Se Saul tivesse obedecido ali as ordens, não existiria Davi, porque a Bíblia diz que o reinado dele seria confirmado para sempre. E aí o que aconteceu? Saul se arrependeu? Saul falou, será que ele pensou assim, falou, meu Deus, o que eu fiz? Deus tem misericórdia, né? Volta atrás, me dá outra chance. Não, continuou fazendo coisas erradas. Aí depois foi para a guerra, era para matar todo mundo, não matou, né? Aí quando Samuel chegou, por que você não matou tudo, trouxe as coisas de lá? É que eu vi essas vacas e tal, trouxe aqui com uma boa intenção para sacrificar a Deus, ser cheio de desculpas, né? E aí Samuel repreendeu ele de novo. Então assim, não houve arrependimento no homem, né? Poderia ter havido só remorso, e isso fez com que Saul terminasse do jeito que terminou, e toda a sua família, né, os descendentes, foi prejudicado. Foi necessário que Deus então preparasse ali o reinado para Davi. Quando a gente olha também para o livro de Eclesiastes, a gente pode ver essa tristeza segundo o mundo, porque o escritor de Eclesiastes, ele não estava contente com nada, né? Ele se satisfazia, vou plantar um pomar, fazia um pomar bem bonito, daqui a pouco aquilo era insuficiente. Eu vou ter um monte de mulher, tinha um monte de mulher, aquilo também não trazia alegria. Eu vou ter riquezas, também não trazia alegria, não tinha alegria com nada. Essas coisas segundo o mundo alimentavam ele por um tempo, mas depois só havia tristeza, até no final ele chegar, o melhor mesmo é você temer a Deus. É claro que a gente entende que o livro de Eclesiastes foi escrito para nosso exemplo, né? Foi necessário que aquele homem, talvez Salomão, tenha passado por tudo aquilo para nos escrever para a gente, para mostrar que tudo é ilusão e correr atrás do vento. Mas ele, durante a sua vida, foi uma vida de correr de coisas, atrás de coisas, aplicando princípios mundanos, de satisfazer o seu o meu ego. Eu estou no centro, eu quero pomares não para a glória de Deus, mas para mim, eu quero as coisas para mim, eu no centro, e essas coisas sempre traziam tristeza para ele, não traziam alegria. Agora, quando a gente olha para a tristeza segundo Deus, o resultado dela é diferente, né? A tristeza segundo Deus, ela nos aproxima. Deus permite alguém ficar triste? Deus faz o homem ser triste, né? Teoricamente não, né? Mas eu acredito que Ele permite que a gente passe por algumas coisas, sempre com um propósito, né? No final de tudo, a gente está melhor, maior, mais forte, renovado. Nesse sentido assim, nesse sentido Deus permite que a gente passe por momentos de tristeza, de tribulação. Só que o resultado disso é o quê? É vida, é alegria. O nosso resultado, a nossa relação com Deus é de aproximação dEle, é de salvação, é de aproximação das pessoas. A tristeza segundo Deus faz com que as pessoas se aproximem. Olha o que aconteceu com Paulo. Paulo estava preocupado, né? Lá na igreja de Corinto tinha algumas pessoas se levantando contra Paulo, dizendo que Paulo não era apóstolo de verdade, né? Desfazendo do ministério de Paulo, dizendo que Paulo era fraco quando estava lá, Paulo era isso, falando mal de Paulo, né? Alguns estavam se deixando levar. Paulo escreveu essa carta dura, né, que a princípio entristecia as pessoas, mas o que as pessoas fizeram quando os irmãos lá leram essa carta? Eles se aproximaram de Paulo, eles viram o seu erro, né, talvez tenham consertado lá naquela época mesmo, e isso fez com que Paulo se aproximasse deles, como a gente leu aqui no texto,
Né? Paulo ficou mais próximo, porque ele ficou alegre, ele fala aqui no texto que nós lemos, né? Eu fiquei alegre quando Tito chegou, eu fiquei alegre porque vocês trataram bem o Tito, eu tinha falado bem de vocês para o Tito, e Tito foi aí, e realmente vocês trataram ele bem, isso me alegrou, eu pude confiar em vocês, eu estou alegre porque Tito me falou que vocês sentem saudade de mim, né? Que vocês querem o meu bem, que vocês estão até chorando por mim, né? Como a Bíblia diz que estão pranteando por mim. Então o Tito chegou e falou: Paulo, as pessoas os irmãos mudaram, eles receberam bem aquela sua carta, eles estão com saudade de você. Então Paulo acabou se aproximando mais ainda da igreja dos irmãos de Corinto. Ao final do capítulo 7 ele fala assim, né? Ele até fala assim que em tudo ele estava alegre porque em tudo ele podia confiar nos coríntios. Eu confio em vocês em tudo, né? Olha só como essa tristeza segundo Deus, que Paulo quando escreveu talvez não tenha, né, nem se atentado para isso, né, mas era o próprio Deus agindo nessa situação ali, né? Ele ficou entristecido, de repente ele não tinha se tocado, né, disso ainda. Mas o que aconteceu? Eles acabaram se aproximando. Olha o que a tristeza segundo Deus faz. Aproximou as pessoas que estavam no erro de Deus, né? Fez com que Paulo fosse confortado, porque ele estava abatido, mas ficou agora alegre com as notícias de Tito. Aproximou Paulo e os coríntios de novo, aproximou as pessoas umas das outras. É o resultado da tristeza segundo Deus. O resultado da segunda tristeza em Deus, nas nossas emoções, por exemplo, é de alívio. Alívio para nós e alívio para os outros. Lá, quando é uma tristeza segundo o mundo, a gente carrega o quê? Um fardo, um peso. A tristeza segundo Deus, ela leva a gente a fazer o quê? A confessar os nossos pecados, nos arrepender, e isso traz o quê? Um alívio, né? Tira um peso dos nossos ombros, e quando sai um peso dos nossos ombros, a gente acaba aliviando as outras pessoas também, deixa de ser peso para as outras pessoas, né? Às vezes é algo que a tristeza segundo Deus produz em mim, um sentimento de alívio. Eu começo então a carregar o fardo de Cristo, que é leve. A consequência da tristeza segundo Deus é fruto. Olha quantos frutos, né? Paulo menciona aqui entre os coríntios, no versículo 11, ó. Vejam o que essa tristeza segundo Deus produziu em vocês, né? Que dedicação que vocês, né, passaram a ter, que desculpas, que indignação aqui, Paulo está falando que eles começaram a ficar indignados com o erro. Provavelmente eles tinham visto o erro que estava acontecendo no meio deles e começaram a ficar indignados com aquele erro e consertaram as coisas, né, ao ponto de falar: Paulo, nos desculpa, obrigado por ter nos aberto os nossos olhos nisso, né, que desculpas, que saudade, né, que preocupação, né, deles para com ele, que desejo de ver a justiça feita. Tudo isso aqui é frutos do Espírito, né? Quando você sente saudade do irmão verdadeira, isso é fruto do Espírito, porque quer dizer que tem sentimento bom em você e nele, é um relacionamento forte, que vem de Deus, não é do mundo, né? Que vontade de ver a justiça feita, isso aqui é fruto do reino de Deus, né? Que quer ver a justiça de Deus sendo realizada, e até a justiça dos homens, quando você quer ver a realizada, né? São coisas vindas da parte de Deus. Em tudo vocês se mostraram inocentes naquela causa que estava acontecendo lá. Então são frutos de algo que veio, né, de uma tristeza que veio ali, que Paulo chama ela de tristeza segundo Deus. Ou seja, foi Deus que permitiu vocês passarem por essa tristeza, foi Deus que permitiu vocês terem a atenção chamada desse jeito, foi Deus que permitiu vocês levarem, né, um chocalho, levarem um apertão, para vocês abrirem os olhos, né, e se consertarem. Deus permitiu que vocês se entristecessem por um tempo, para que vocês voltassem a Ele. Essa é a tristeza segundo Deus. Exemplo bíblico que nós já falamos do Pedro, Davi, exemplo bíblico de tristeza segundo Deus, cometeu aquele pecado tão feio, pior que o de Saul, quase, né, se a gente for comparar nos olhos humanos, pior do que o de Saul, nos olhos humanos, né, não nos olhos espirituais, mas nos olhos humanos, um pecado feio de adulterar e ainda mandar matar o marido da mulher,
E aí quando o profeta chegou para ele e repreendeu, ele caiu em si, ele se entristeceu segundo Deus, trouxe um arrependimento para ele e escreveu o Salmo 51, né? Pedindo para Deus ter misericórdia dele, um salmo forte, né? Pedindo para Deus renovar a alegria da salvação que ele tinha, né? Pedindo para Deus perdoar os seus pecados, escreveu o nome dele de novo no livro da vida. Arrependimento segundo Deus. É claro que veio as consequências, né? Veio as consequências na vida de Davi, porque os irmãos sabem o que aconteceu com ele por causa desse pecado. Só que aí a gente não vê mais Davi murmurando contra Deus, porque ele sabia, né, que aquilo era consequência da atitude dele. Deus deve ter revelado isso para ele. Então esse aqui é um exemplo de tristeza de um homem que foi entristecido, né, rasgou ali suas vestes, foi envergonhado diante do profeta, né? Já pensou a vergonha que ele deve ter ficado? Mas que trouxe arrependimento, e isso agradou o coração de Deus, né? E Deus continuou sendo amigo dele, e ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, porque o Deus que a gente serve, ele é um Deus perdoador, misericordioso, né? Que não nos trata conforme os nossos pecados. Está vendo a diferença? O livro de Tiago, lá em Eclesiastes, a gente vê um homem que buscando tudo e sendo infeliz. No Tiago a gente vê um homem falando assim, ó, fiquem alegres se vocês forem atribulados, se passarem dificuldades, se alegrem, porque isso vem da parte de Deus e é para vocês serem fortalecidos lá no futuro. Claro que se essa tristeza vier por causa de vocês estarem fazendo o que é correto, né? Se a tristeza vier, se as tribulações vierem, vocês estão fazendo tudo que é correto e vem tribulação, se alegre, porque é Deus que está permitindo para ajustar alguma coisa e vocês serem fortalecidos lá no futuro. Isso é, em outras palavras, isso é bênção. Quem é que gosta desse tipo de bênção? Ninguém, né? Mas o Tiago, já maduro na fé e a revelação do próprio Espírito Santo, falou assim, ó, alegre-se com isso, né? Porque isso vai ter fruto, isso vai ter galardão para vocês lá na frente. Amém? E aí a gente tem que então ter esse discernimento. Quando a gente fica triste, quando eu estou triste, eu tenho que começar a pedir a Deus para me revelar essa tristeza que eu tenho. Ela é segundo Deus ou ela é segundo o mundo? Porque eu estou vivendo essa situação. Será que eu fiz alguma coisa que acabou me levando a essa tristeza? Amém? Será que, por exemplo, o exemplo do Facebook que eu dei, né? Quando a pessoa pega o Facebook, os cientistas é que dizem isso, não é nem a questão do espiritual, não, é o cientista que diz, né, que o Facebook é uma ferramenta, os psicólogos, que traz muita tristeza para as pessoas, porque as pessoas têm o Facebook e elas se sentem muito bem quando elas olham as fotos dos seus amigos, dos outros, e vê que ela está melhor do que elas. Mas aí quando ela começa a ver que está pior, que a outra pessoa aparentemente está melhor, né, que a ver que a outra pessoa está com a família feliz, tal, ela começa a se sentir triste. E aí quem foi que provocou essa tristeza? Foi ela, porque quando ela foi usar com o princípio errado, para querer saber como é que o outro estava, não para saber, para alegrar, não, que alegria, que a sua família está bem, não, mas para querer falar, poxa, ele está melhor do que eu, inveja, isso traz tristeza. Amém? Então as coisas em si, eu posso usar de uma maneira boa, ou de uma maneira errada. Coisas, muitas vezes são coisas, tem coisas que são satânicas, a gente sabe disso, a gente tem esse discernimento, mas a maioria das coisas são coisas. Agora a maneira que eu uso é que faz a diferença. Amém? Agora, por exemplo, nós estamos aí diante da vacina, né? A vacina do coronavírus, é segundo Deus ou é segundo o homem? Né? E a vacina é uma vacina, né, irmãos? Na minha visão, não é nada segundo Deus, segundo o homem. Eu vejo ela como uma bênção de Deus para o homem, porque Deus deu essa capacidade ao homem de desenvolver essas ferramentas. Você já pensou no nosso Brasil, no nosso país, que há um tempo atrás a expectativa de vida do homem era de 40, 45 anos, agora é de 70, 72, 73? Já pensou que seria, como foi bênção para nós a vacina do sarampo, da poliomielite, da febre amarela, dessas doenças todas que matavam tanta gente no passado e hoje não mata mais, nem se vê mais falar? Agora, aí existe um grupo de crentes, de alguns assim, até sem sabedoria, que começam a dizer que isso aí, como se fosse algo do diabo, essas coisas assim, que não deve se vacinar, e aí isso acaba afastando as pessoas da igreja, sabia? Porque as pessoas lá de fora olham isso e veem a gente como se nós fôssemos tapados, sem culturas, até em outras palavras, né, burros, ignorantes.
Isso faz com que a pessoa vai querer fazer parte de um corpo assim, eu quero fazer parte de uma comunidade onde todo mundo lá é assim. Afasta as pessoas, né? Se eu não quiser tomar a vacina, por exemplo, por que você não quer tomar a vacina? Porque tem pouco tempo de estudo, né? As outras vacinas foram estudadas há muitos anos, foram muitos testes, essa é muito rápida. Aí sim, você tem um amparo para falar assim, não, isso não é bom para mim não vou tomar, eu não sei daqui 10 anos o que isso vai me causar. Agora eu não posso dizer assim, é porque isso aí é do diabo, que é um plano dos homens para acabar com não sei quantos terços da humanidade. É um plano de todos os países do mundo, se juntaram, porque todos estão correndo atrás da vacina, e isso é do diabo, que é para matar os crentes. Quem fala isso, na verdade, ele é mais incrédulo, sabe por quê? Porque Jesus disse lá em Marcos 16, 18 o quê? Ide para todo mundo, pregar o evangelho, aquele que crê, o que vai acontecer com ele? Se ele pegar a serpente, ela não vai picar. Se ele beber alguma coisa mortífera, dano nenhum lhe fará. Amém? Olha só, se ficar provado, por exemplo, que a vacina mata, e eu vou falar, não, eu vou tomar só para não morrer, eu estou tentando Deus e vou morrer. Agora não é isso que se busca, então eu vou tomar na inocência. Qual é a inocência? De que aquilo vai ser bom para mim, e se for do propósito de Deus, eu posso beber algo mortífero, e isso não vai me fazer dano nenhum. Então isso é o que? É algo secular, é algo que o homem criou, é uma ferramenta, é para abençoar a vida. Deus que deu essa capacidade de um homem. As coisas são coisas, tem coisas que são satânicas, né? Tem coisas que só são coisas. Agora, a forma que eu uso essas coisas é segundo o mundo ou segundo Deus. Se eu sair por aí falando que a vacina é do diabo, é da nova ordem mundial, é dos Illuminati, eu vou estar usando, será que princípios segundo Deus? Porque as pessoas lá do mundo que não têm esse entendimento vão ouvir isso e vão falar o quê? Isso é um crente bitolado, Deus me livre de ir na igreja de crente, quero passar longe desse povo. Eu vou estar fazendo o quê? Afastando essas pessoas. Eu vou estar jogando elas para mais longe de mim, criando um obstáculo, um abismo ainda maior. Eu não vou estar usando a mente de Cristo. Você entende? São coisas, parece que são sem significado, né? Mas que às vezes a forma que eu uso faz com que ou eu aproxime as pessoas de Deus, ou eu afasto as pessoas de Deus, ou eu mesmo me aproximo de Deus, ou eu mesmo me afasto de Deus. E a gente precisa ter essa sabedoria, buscar essa sabedoria de Deus. Até para que a gente, às vezes, também não se ache lutando contra Deus, né? Porque às vezes Deus permite que já pensou? Se Deus permite eu passar uma tristeza segundo Ele, para que eu possa ser corrigido em alguma coisa, para que eu possa me aproximar dEle, e Deus está me permitindo passar, e já pensou você tentando me ajudar, você está lutando contra Deus. Né? Já pensou, um exemplo assim grosso, só para os irmãos entenderem, já pensou se Deus fecha todas as portas de emprego para mim, porque Ele quer me mostrar que eu tenho que depender dEle, e eu não tenho esse sentimento ainda, Ele quer me mostrar, está trabalhando, e você abrindo portas, correndo atrás, me ajudando a arrumar um emprego, não sei o que, às vezes você está lutando contra Deus, né? Porque Deus, a gente tem que ter esse discernimento, para falar, rapaz, isso aqui é obra de Deus, até para você chegar e falar, Cássio, eu acho que isso aí é de Deus, né? Vê se não é de Deus, se é Deus que está permitindo você passar isso. Vamos mudar a estratégia, vamos orar, vamos ver, né? Nesse exemplo grosso que eu dei, né? Vamos buscar mais emprego, não, vamos ver se Deus vai te sustentar mesmo assim, para você aprender a depender dEle e tal. Nesse sentido, são exemplos grossos, né? Que você é que tem que colocar em si, dentro de si, buscar o discernimento do Senhor, diretamente do Senhor, entender como eu estou vivendo, se eu não estou lutando contra Deus, se eu às vezes não estou abençoando as pessoas que Deus, Ele mesmo está com a mão fechada ali para a pessoa aprender, ou se às vezes eu não estou amaldiçoando alguém que Deus está abençoando, às vezes eu deveria chegar em alguém para ajudar, para abraçar, para consolar, e não, eu estou criticando, né? Sendo que às vezes o próprio Deus está ali ao lado daquela pessoa. São coisas assim muito sutis, que às vezes a gente não consegue ver, e a gente precisa buscar esse entendimento de Deus, né? Quando eu estiver triste, por exemplo, eu tenho que aprender a ver isso. Essa tristeza vem da onde? Qual é o propósito disso? Porque se eu conseguir entender que isso vem da parte de Deus, eu vou continuar vivendo essa vida alegre, sabendo que lá na frente isso vai passar, eu vou ser fortalecido, eu vou ser renovado, isso não vai me abalar a minha fé, isso não vai me tirar da igreja, isso não vai me afastar dos irmãos, tal. Mas se eu ver que falar, rapaz, isso não é de Deus, não, isso na verdade é do mundo mesmo, aí eu vou abandonar aquilo, e aí vou voltar de novo para próximo de Deus, corrigir os meus caminhos, entende, irmãos? Amém? Os irmãos entenderam a mensagem? Que Deus, se você não entendeu, né, como Paulo escreveu certa vez, se você não entender esse texto aqui, né, que o Espírito de Deus dê entendimento para vocês, e vocês possam entender depois. Então assim também
falo nessa noite, se eu te passei alguma coisa que você não tem entendido, que o próprio Espírito de Deus possa te revelar, né? E que Ele possa revelar e continuar revelando a mim e a você a vontade e os princípios dEle, para que a gente possa crescer nele. Os dias são maus, né? E a gente precisa aprender a lutar, porque senão a gente vai acabar derrotado. O próprio Jesus nos disse, né, que no futuro os dias seriam maus, a fé de quase todos se esfriariam. Nós temos vivido dias maus, né, dias de frieza espiritual, e aí a gente precisa começar a aprender a lutar, né, entender a vontade de Deus, o princípio, o modo dele agir, o que ele realmente quer de nós, né, porque às vezes a gente está lutando com as armas erradas, e aí quem luta com a arma errada acaba às vezes perdendo a batalha. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Passa a palavra para o pastor. Amém, irmãos? Ouvimos aí a palavra, que o Espírito Santo possa continuar falando em cada coração. Vamos colocar de pé, vamos estar orando, já agradecendo a Deus. Tem uns pedidos de oração aqui. Vamos estar orando pela tia e pela prima do Gelson, Doralice, e para a Júlia. Vamos orar também pela Josi e para o Renato. Vamos orar pela Aline, que está lá em Curitiba, está entubado. Essas pessoas todas com coronavírus. Que Deus possa estar visitando. Hoje eu estava com meu pai, almoçamos ali com ele. Amanhã ele está completando 80 anos. Os irmãos estejam orando, meu pai, né? 80 anos, isso é uma alegria muito grande. Ter meu pai ainda forte, ainda viajando e com saúde. Então vamos orar. Quero agradecer a presença dos irmãos que vieram aqui nessa noite. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Pai querido, nós te louvamos, Deus. Agradecemos, Pai, pela tua palavra, meu Deus, ministrado nossos corações aqui nesta noite, Deus. Quero apresentar nas tuas mãos esse pedido, Pai, de oração, Senhor. Visita os teus filhos, meu Deus, que se encontram enfermos, Pai, que foram citado o nome aqui nesta noite, meu Deus. Nós colocamos nas tuas mãos, pedimos a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, Deus. Entra com providência, Pai. Repreendemos toda ação do inimigo, Senhor, meu Deus, toda enfermidade, Pai querido. Visita neste momento a Aline, Senhor, meu Deus, eu coloco nas tuas mãos, Pai. Visita ela ali em Curitiba, Senhor. O Senhor é o Deus de perto, o Deus de longe, Senhor, meu Deus. Olhe, Pai querido, pelos teus filhos. Entra com providência, Pai. Venha curar, meu Deus, libertar para louvor e glória do teu nome, Senhor, meu Deus. Peço por cada vida aqui nesta noite, Pai, por todos aqueles que vieram aqui nesta noite para louvar, para engrandecer o teu nome, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, Pai. Olha, Deus, por essa cidade. Olha, Senhor, meu Deus, pelas autoridades, Senhor, meu Deus. Nós clamamos a ti, Pai, pela nossa cidade, Senhor, meu Deus, pelo nosso estado, pela nossa nação. Visita, Senhor, visita o teu povo, Pai. Entra com providência, meu Deus. Venha curar esta nação, meu Deus. Nós cremos, Pai querido, que o Senhor está no controle, Senhor, meu Deus. Que essa pandemia, Pai, tenha acontecido sim, meu Deus, mas por permissão do Senhor, ó Pai. Eu sei, Senhor, que você está trabalhando no coração do teu povo, dessa nação, das nações, meu Deus. Que o mover do teu Espírito Santo envolve toda a terra. Meu Deus, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, meu Deus, aqueles que estão, Pai, nos acompanhando através dessa live, Senhor Deus. Visita este momento, Pai. Nós repreendemos, Pai, todo o mal. Nessa oração, meu Deus, também apresento meu Pai, Senhor, por mais um ano de vida, Senhor, meu Deus. Olhe por ele, Pai querido, meu Deus, que ele possa continuar na tua presença, louvando e glorificando o teu nome, Pai. Olhe por todos aqui nessa noite, Senhor, é que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos estar já dando a benção.
Mas antes eu não posso deixar de perguntar se tem alguém nessa noite que quer reconciliar com o Senhor ou aceitar Jesus como teu Salvador. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Nós temos que continuar, irmão, pregando e falando a respeito de Jesus, porque só Ele, não existe outro caminho, né? Este é o caminho que nos conduz até o céu. Amém? Que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Os irmãos tenham uma semana abençoada, no nome de Jesus. Estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, e todos digam amém. Uma salva de palmas para Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em